Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor para todos. Eu sou o irmão Romário Rodrigues e com muita alegria aqui estamos para continuar a falar sobre os dons espirituais. Falando sobre os dons espirituais, no encontro anterior nós começamos a falar sobre os dons espirituais, conhecidos como os dons espirituais de revelação. São aqueles dons que têm um caráter revelacional, ou seja, dons pelo meio dos quais o Senhor revela algo ou coisas aos seus servos. E esses dons são três: o dom da palavra da sabedoria, o dom da palavra da ciência ou do conhecimento e o dom de discernimento de espíritos. Esses são os chamados dons de revelação. São pelo menos três, os quais nós já mencionamos. E o que é esse dom da palavra do conhecimento ou dom da palavra da ciência, que é a mesma coisa? Será que se trata do conhecimento das Escrituras que nós adquirimos através do estudo da Bíblia, de bons livros? Não, meus queridos. Esse conhecimento ele é extremamente necessário, é indispensável. A Bíblia diz que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Portanto, um cristão que não quer crescer na graça e no conhecimento, ele está em desobediência às Escrituras, porque é uma recomendação bíblica que nós conheçamos a palavra de Deus. Aliás, a Bíblia diz que o povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Então, o cristão precisa conhecer o Deus que serve através das Escrituras. Mas quando nós falamos sobre o dom da palavra do conhecimento, a Bíblia não está se referindo a esse conhecimento que nós adquirimos com o estudo, mas está falando de um dom específico que Deus dá a alguns dos seus servos e não a todos, claro, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo distribui os dons como ele quer, ou seja, como ele apraz. O teólogo ou estudioso pentecostal Stanley Horton, um dos mais conhecidos estudiosos do pentecostalismo no mundo, ele traz uma definição importantíssima sobre esse dom. Ele diz assim: este dom está relacionado ao ensino das verdades da palavra de Deus. Não é o resultado do estudo por si só. Era o que nós dissemos. Esse dom da palavra do conhecimento não é o conhecimento que nós adquirimos com ou através dos estudos. Irmão Romário, como é que esse dom se manifesta? Como é que eu sei? Como é que a pessoa sabe que ela tem esse dom? Quais são os exemplos de manifestações desse dom na Bíblia Sagrada? Bom, esse dom se manifesta pelo menos de duas formas. Olha só que coisa maravilhosa. Pelo menos de duas formas esse dom é manifestado. Em primeiro lugar, o dom da palavra do conhecimento ou o dom da palavra da ciência, que é a mesma coisa, ele se manifesta em primeiro lugar da seguinte forma: através da exposição do ensino das Escrituras. São pessoas que Deus, de forma sobrenatural, intervém para que essas pessoas ministrem, ensinem. E é interessante que Deus traz essa inspiração não só na ministração, no ensino, mas também na interpretação. É óbvio que o Espírito Santo ilumina todos para interpretar a Bíblia, queridos. Todos são iluminados pelo Espírito Santo. Aqueles que querem vão ser iluminados pelo Espírito Santo para que eles entendam o que já está revelado nas Sagradas Escrituras. Mas o dom da palavra da ciência é um caso particular, é um caso peculiar, é um caso especial, porque se trata de um dom e de uma questão sobrenatural. Quer ver um exemplo bem prático do dom da palavra da ciência? Existem pessoas que, às vezes, elas leem um versículo da Bíblia e muitas outras pessoas já leram várias e várias vezes, e essa pessoa que tem esse dom, ela lê e tem uma interpretação assim que parece que não foi enxergada aos olhos de outras pessoas que leram o mesmo texto. Algumas pessoas até brincam: olha, parece que fulano tem uma Bíblia diferente da minha. Não, é que pode ser a manifestação desse dom. Deus ilumina de forma sobrenatural a interpretação daquela pessoa. E essa iluminação profunda ocorre não só na leitura, na interpretação, mas como também na explicação, no ensinamento. Todos nós somos, de alguma forma, ensinadores. Só que tem pessoas que são chamadas por Deus para ler a Bíblia, interpretar e explicar, que são casos particulares,
que são casos peculiares, meus queridos irmãos. Então é uma forma de manifestação desse dom. Outra forma que esse dom se manifesta, como ele é um dom de revelação, é da seguinte forma: Deus revela à pessoa que tem aquele dom fatos ocultos que estão acontecendo, coisas que estão ocultas aos olhos humanos. Então Deus revela aos seus servos. Quer ver um exemplo? Na Bíblia, Deus revelava para Eliseu os planos do rei da Síria. Ou seja, o rei tramava alguns planos contra o povo de Israel, mas quando eles iam executar o plano, não dava certo. Por quê? Porque Deus já tinha revelado para Eliseu quais eram os planos daquele rei perverso, inimigo do povo de Israel. Ou seja, é Deus revelando coisas que estão ocultas aos olhos, ao alcance humano. Outro exemplo na Bíblia, bem conhecido, está no livro de Atos, capítulo 5, quando Ananias e Safira, o casal da cumplicidade, para o mal, quando eles vão mentir ao Espírito Santo, tentando enganar a Pedro. Então o Espírito Santo revela para Pedro a verdade, o que estava no coração de Ananias e Safira, o que eles tinham feito às escondidas dos apóstolos. Então, ali nós temos uma manifestação do dom da palavra do conhecimento. Então, Pedro, ele tinha esse dom, o dom da palavra do conhecimento. Deus revelou para Pedro o que Ananias e Safira tinham feito em oculto. Então, aquele irmão, aquela irmã que Deus revela coisas, não coisas numa perspectiva futura, aí já seria mais a profecia, mas coisas que estão acontecendo, mas que está em oculto e ninguém sabe, se trata também do dom da palavra da ciência. Vale a pena dizer que esse dom não é adivinhação, tá, queridos? A pessoa não adivinha que vai acontecer algo, não é adivinhação de forma nenhuma. É um ato sobrenatural, revelacional da parte de Deus. Ou seja, tem algo em oculto acontecendo, o inimigo está tramando, tem coisas ocultas, estranhas, errôneas acontecendo no meio da igreja e Deus quer revelar ao servo, à serva que tem esse dom. Aí sim, esse dom se manifesta. Então, o dom da palavra do conhecimento é um dom que tem um caráter de revelação. É quando Deus revela profundeza das Escrituras para os seus servos e também inspira de uma forma peculiar na hora das pessoas transmitir, ensinar, anunciar aquilo que ele leu, estudou. Esse dom também se manifesta, como eu já disse, quando Deus revela coisas ocultas aos seus servos. E nós vimos aqui vários exemplos na Bíblia, como o exemplo de Pedro, que o Espírito Santo o revelou, a mentira de Ananias e Safira. Olha que coisa maravilhosa, meus queridos irmãos. E esse dom não é para satisfazer o ego do ser humano, não é para as pessoas ficarem querendo saber como é que está a vida do outro, o que está no coração do outro. Esse dom também, meus irmãos, não é para a gente saber quem foi a esposa de Caim, não é para nós sabermos qual era o espinho na carne de Paulo, não. Esse dom, Deus manifesta esse dom na vida das pessoas, concede, entre aspas, porque nós não somos donos, nós somos mordomos, as pessoas, quando Deus quer, Deus intervém quando quer. E quando isso acontece, é para a glória de Deus, é para a edificação do corpo, é para a exortação da igreja, é para o serviço cristão, é para que Deus, acima de tudo, seja glorificado. Então, este é o dom da palavra da ciência. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa profunda, como são maravilhosos os dons espirituais. Busquemos com zelo os dons espirituais, usemos, entre aspas, com zelo os dons espirituais, que possamos buscar pelos motivos corretos e quando Deus nos concede, precisamos usá-los como está nas Escrituras, a fim de que o Senhor seja glorificado. Que Deus continue te abençoando, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida espiritual, a sua vida emocional, que Deus abençoe o seu ministério, em nome de Jesus, e até o próximo encontro.